Sobre a brevidade da vida, Sêneca. Primeira carta. Primeiro, a maior parte dos mortais, Paulino, lamenta a maldade da natureza, porque já nascem com a perspectiva de uma curta existência e porque os anos que lhes são dados transcorrem rápida e velozmente. De modo que, com a execução de uns poucos para os demais, em pleno esplendor da vida, é que justamente esta os abandona. No entanto, como se imagina, não apenas o comum dos mortais ou a massa ignorante sofre desse mal geral, pois, ao afetar também os homens cultos, seus efeitos geram muitos lamentos. 2. Por isso, aquela expressão do pai da medicina: a vida é breve, a arte longa. Por isso, o intento de Aristóteles, não próprio de um homem sábio com a natureza, exigindo um mínimo de equidade. A natureza concede aos animais um tempo de vida vital, que lhes permite ver passar 5 ou 10 gerações. Ao homem nascido para realizar muitas e grandes coisas, fixa um limite mais breve. Terceiro, não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Ao contrário, se desperdiçada no luxo e na indiferença, se nenhuma obra é concretizada, por fim, se não se respeita nenhum valor, não realizamos aquilo que deveríamos realizar. Sentimos que ela realmente se esvai. 4. Desse modo, não temos uma vida breve, mas fazemos com que seja assim. Não somos privados, mas pródigos de vida, como grandes riquezas, quando chegam às mãos de um mau administrador. Em um curto espaço de tempo se dissipam, mas, se modestas e confiadas a um bom guardião, aumentam com o tempo. Assim, a existência se prolonga por um largo período para o que sabe dela usufruir. Segunda carta. Primeiro, por que reclamamos da natureza? Ela se mostrou benevolente. A vida, se souberes viver, é longa, mas a insaciável ganância domina um. Outro desperdiça sua energia em trabalhos supérfluos. Um encharca-se de vinho, outro fica entorpecido pela inércia. Um está sempre preocupado com a opinião alheia, outro por um irreprimido desejo de comerciar, é levado a explorar terras e mares na esperança de obter lucro. O desejo de guerrear tortura alguns, que não se mostram apreensivos em relação aos perigos alheios ou ansiosos aos seus próprios. Há aqueles que voluntariamente se sujeitam à ingrata adulação dos superiores. Segundo, também há os que se ocupam
invejando o destino alheio e desprezando o seu próprio. A grande maioria sem nenhum objetivo. Lança-se a novos propósitos levianamente, encontrando apenas desgosto. Alguns, sem terem dado rumo às suas vidas, são flagrados pelo destino, esgotados e sonolentos, de tal maneira que não duvido ser verdade o que disse, como se fosse um oráculo, o maior dos poetas. Pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas somente tempo. Terceiro, os vícios sufocam os homens e andam à sua volta, não lhes permitindo levantar nem erguer os olhos para distinguir a verdade. Permanecem imersos, presos às paixões, não favorecendo um voltar-se para si próprio. Mesmo encontrando alguma paz, eles continuam sendo levados por suas ambições, não achando tranquilidade, tal como o fundo do mar que, depois da tempestade, ainda continua agitado. Quarto, imaginas que falo daqueles cujos vícios estão explícitos? Observa os que a sorte abençoou. Eles se sentem sufocados pelos seus bens. As riquezas são pesadas para muitos. A preocupação com a eloquência e a necessidade de mostrar talento tirou o sangue de muitos. Outros enfraqueceram devido a uma vida de libertinagens. Muitos possuem um grande número de clientes, mas nenhuma liberdade. Por fim, observa a todos, desde os mais simples aos mais poderosos. Este advoga, aquele assiste. Um é acusado, outro defende, aquele outro julga. Ninguém pede nada para si. Uns nos outros se consomem. Indaga sobre aqueles cujos nomes são conhecidos e todos, e verás por que o são. Este cuida daquele que cuida de outro. Ninguém cuida de si mesmo. Além disso, é extremamente irracional a indignação de alguns, pois se queixam do desprezo de seus superiores, mas eles próprios não os procuram, embora desejassem. Quem ousará reclamar da soberba do outro, quando ele mesmo não dispõe de um momento para si? Aquele, apesar do aspecto insolente, te olhou com respeito, sem saber quem eras. Ouviu tuas palavras e te recebeu junto a si. Tudo não levaste em consideração, nem a ti mesmo. Assim, não há motivo para que cobres teus favores a quem quer que seja, já que quando os fizeste, foi por querer estar com o outro e não consigo mesmo. Terceira carta. Primeiro, nenhum homem sábio deixará de se espantar com a cegueira do espírito humano.
Ninguém permite que sua propriedade seja invadida. E havendo discórdia quanto aos limites, por menor que seja, os homens pegam em pedras e armas. No entanto, permitem que outros invadam suas vidas de tal modo que eles próprios conduzem seus invasores a isso. Não se encontra ninguém que queira dividir sua riqueza, mas a vida é distribuída entre muitos. São econômicos na preservação de seu patrimônio, mas desperdiçam o tempo. A única coisa que justificaria a avareza. Segundo, agradar-me-ia questionar qualquer um dentre os mais velhos. Vemos que já atingiste o fim da vida. Tem 100 ou mais anos. Vamos, faz o cálculo da tua existência. Conta quanto desse tempo foi tirado por um credor, um amante, pelo poder, por um cliente. Quanto tempo foi tirado pelas brigas conjugais e por aquelas com escravos. Pelo dever das idas e vindas pela cidade, acrescenta ainda, as doenças causadas por nossas próprias mãos e também todo o tempo desperdiçado. Verás que tens menos anos do que contas. Terceiro, perscruta a tua memória. Quando atingiste um objetivo? Quantas vezes o dia transcorreu como planejado? Quando usaste teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste uma boa aparência, o espírito tranquilo? Quantas obras fizeste para ti com um tempo tão longo? Quantos não estão esbanjando a tua vida sem que notasses o que estava perdendo? O quanto de tua existência não foi retirado pelos sofrimentos sem necessidade? Tolos contentamentos, paixões ávidas, conversas inúteis. E quão pouco te restou do que era teu? Compreenderás que morres cedo. Quarto, o que está em causa então? Viveste como se fosses viver para sempre? Nunca te ocorreu a tua fragilidade. Não te das conta de quanto tempo já transcorreu. Como se fosse pleno e abundante, o desperdiças, e nesse inteirinho, o tempo que dedicas a alguém ou a alguma coisa talvez seja o teu último dia. Temes todas as coisas como os mortais. Desejas outras tantas, tal qual os imortais. Quinto, ouvirás a maioria dizendo: aos 50 anos me dedicarei ao ócio. Aos 60 ficarei livre de todos os meus encargos. Que certeza tens de que há uma vida tão longa? O que garante que as coisas te darão como dispões? Não te envergonhas de destinar para ti somente resquícios da vida?
e reservar para a meditação apenas a idade que já não é produtiva? Não é tarde demais para começar a viver, quando já é tempo de desistir de fazê-lo? Que tolice dos mortais e de adiar para o 50º e 60º anos as sábias decisões? E a partir daí, onde poucos chegarão, mostrar desejo de começar a viver? Quarta carta. Primeiro, poderás ver os homens mais poderosos ocupando os mais altos cargos, demonstrarem que querem e louvam o ócio, preferindo-o a todos os seus bens. Desejam, por pouco que seja, abrir mão de sua posição, se possível com segurança, pois, embora nada que venha de fora a amanhece ou abale, por si mesma a fortuna se desfaz. Segundo, o divino Augusto, a quem os deuses favoreceram mais do que qualquer outro, não deixou de querer para si o descanso e o afastamento dos assuntos públicos. Toda a vez que se pronunciava, retomava o mesmo ponto, o desejo do ócio. Isso deixava seu trabalho mais leve com o consolo falso, mais doce, de que um dia haveria de viver para si mesmo. Terceiro, em certa carta enviada ao Senado, como prometesse que seu repouso não seria desprovido de dignidade e seria condizente com a sua glória passada, encontrei essas palavras. Estas coisas são mais fáceis falar que fazer. No entanto, o desejo daquele tempo que tanto sonho me anima de tal maneira que, acontecendo algo do desejado, pela doçura das palavras pronunciadas. Quarto, o ócio era uma coisa tão desejada que, por não poder dele desfrutar, antegozava-o em pensamento. Aquele que via as coisas dependerem só de si, que decidia a sorte dos homens e das nações, com muito prazer sonhava com o dia em que se despojaria de sua magnitude. Quinto, estava consciente de qualquer suor. Exigiam aqueles bens que brilhavam por todas as terras. De quantas inquietações reprimidas eles ocultavam, levando primeiro a combater os cidadãos, depois os amigos e, por fim, os mais próximos, no mar e na terra, fez derramar sangue. Tendo levado a guerra pela Macedônia, Cilícia, Egito, Ásia e a quase todos os litorais, dirigiu os exércitos já cansados de oprimir os romanos para as guerras externas. Enquanto pacifica os Alpes e subjuga inimigos infiltrados em meio à paz do império, e estende as fronteiras para além do Reno, do Eufrates e do Danúbio. Na própria Roma,
os punhais de Murena, Cepião, Lépido, Ignácio e de tantos outros se voltavam contra ele. Sexto, não havia ainda se livrado das armadilhas destes, quando sua filha e muitos jovens nobres entregavam-se ao adultério como se fosse um sacramento, atormentando assim a sua velhice, sem falar ainda de uma união perigosa e de uma determinada mulher a um Antônio. Arrancava esses males com as próprias mãos e outros já apareciam. Tal como num corpo ferido e sangrando, uma outra parte sempre se rompia. Por essa razão, desejava o ócio e todo o seu empenho centrava-se nisso. Esse era o desejo daquele que podia satisfazer os desejos de todos os demais. Quinta carta. Primeiro, Marco Cícero, vivendo entre os homens como Catilina, Clódio, Pompeu e Graço. Uns inimigos declarados, outros falsos amigos, estando a república ameaçada. Procurava afastá-la de seu naufrágio. Ao fim, afundando com ela, não se mostrando sossegado nos períodos estáveis, nem paciente nos adversos. Quantas vezes amaldiçoou o seu próprio consulado, o qual elogiara com motivo, mas exageradamente. Segundo, com lamentáveis palavras se dirige numa carta a Ático, na época em que Pompeu, o pai, já havia sido vencido, e seu filho restabelecia na Espanha as armas despedaçadas. O que faço aqui? Perguntas? Permaneço numa falsa liberdade na minha casa de Túsculo. Acrescenta ainda outras palavras nas quais lamenta a vida passada. Reclama do presente e se desespera com o futuro. Terceiro, Cícero se diz semi-livre, mas, francamente, nunca um sábio recorrerá a um nome tão humilhante. Nunca terá meia liberdade, mas íntegra e sólida, desapegado, senhor de si e acima dos outros. Pois quem pode ser superior ao que está acima do destino? Sexto, primeiro, diz-se que Lívio Drusa, homem violento e veemente, tendo implantado novas leis contra as más medidas dos Gracos, com o apoio de uma grande multidão de toda a Itália, não vendo êxito para sua política, que já não podia levar adiante nem, uma vez lançada, a abandonar. Execrou sua vida agitada desde o princípio, declarando nunca ter tido férias, nem quando menino. Com razão, ainda adolescente, trajando a toga pretexta. Ditava recomendações sobre os réus aos juízes e faria prevalecer também a sua opinião no fórum que ganhou, segundo dizia, algumas causas. Segundo,
ao que não levaria uma ambição tão prematura. Portanto, era tarde para se queixar de falta de férias. Ele que desde criança era um perturbador e um elemento nocivo do fórum. Discute-se ter ele se suicidado, pois morreu de um ferimento na virilha. Duvidam de ter sido sua morte voluntária, mas ninguém de que tenha sido oportuna. Terceiro, é inútil evocar os que, embora pareçam felizes aos outros, declaram eles mesmos que, na verdade, odeiam todas as ações de suas vidas. Entretanto, com essas declarações não mudaram nem a si próprios, nem os demais, pois mal falavam e as paixões faziam-nos recair em seus antigos costumes. Quarto, certamente, uma vida como essa, mesmo que dure mais de 1000 anos, será determinada por limites estreitos. Estes vícios podem devorar não apenas um século. A razão pode entender o espaço de tempo de que dispomos, mas esse pode escapar. Não podes te apossar dele e nem retê-lo, ou fazer demorar a mais fugídia das coisas. Apenas deixai que se perca como se fosse uma coisa supérflua e substituível. Sêneca sobre a brevidade da vida. Isso aí, vamos refletir.